Olá, tudo bem com vocês? Sempre bom estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, buscando sabedoria, discernimento e direção espiritual, com a certeza que Deus tem ouvido a nossa oração e a cada dia nos concedido sabedoria e discernimento para que compreendamos a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, buscando a sua palavra com um contexto de integridade, verdade, com o coração aberto, a mente aberta para receber os ensinos pelo Espírito Santo, nós compreendemos muito mais o propósito de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida, independente da área de atividade a qual nós vamos trabalhar, ou da nossa área social, ou da nossa expressão familiar. Então, o que nós temos que observar? Qual é o fundamento de Deus e da sua palavra? Qual é o seu propósito maior para todas as pessoas, para que nós vivamos bem, para que nós tenhamos paz, para que nós vivamos em espírito e em verdade, que é isso que Deus fala que quer de nós. Jesus, conversando com a samaritana, ele diz exatamente isso, que Deus, o Pai, procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, se você é essa pessoa, você está buscando a Deus em espírito e em verdade, então Deus vai te conceder compreensão da sua palavra para revelar Ele a você e para revelar você a você mesmo, porque só se conhecendo é que a gente pode mudar, que a gente pode ver aonde estão as oportunidades de crescimento e de melhora e onde também estão os erros que devem ser abandonados. Então, a cada dia, nós temos que aprender mais de Deus com a palavra de Deus para que nós vivamos bem. Mas o tema geral da Bíblia, da palavra de Deus e o tema das ações de Deus, de uma maneira geral, é o amor. Porque, como o apóstolo João escreve na sua primeira carta, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor e tudo foi feito a partir da essência dele mesmo, então esta promoção do amor vai estar em todas as pessoas, em toda a sua criação, de alguma forma, porque a essência de Deus é o amor. Ele, assim como nós falamos que nós somos feitos de carne e osso, né, usando essa figura de João, essa expressão do apóstolo João, nós podemos dizer que Deus é feito de amor. Nós somos feitos de carne e osso e ele mesmo, o próprio Deus, ele é feito de amor. Também não é à toa que o versículo mais conhecido da Bíblia, o texto mais conhecido da Bíblia, é João 3,16. O Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Então, João 3,16, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto, ele mostra a expressão de amor de Deus, não só como um sentimento, mas como uma ação concreta. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Não é um amor platônico, um amor à distância, não é um amor somente na expressão do sentimento, mas é um amor que tem uma reação. Deus amou de tal maneira que entregou o seu filho. Para um pai entregar o seu filho, é porque a expressão de amor tem que ser muito grande, tem que ser muito forte. Até porque ele não está entregando o filho para ser reconhecido, para viver uma vida tranquila, para ser um herdeiro milionário. Ele está entregando o filho para o sofrimento, para que os nossos pecados pudessem ter sido cancelados pelo sacrifício de Jesus, o Filho de Deus. Então, entregar o filho para o sofrimento, por amor a outra pessoa, este amor
tem que ser muito grande, porque ele tem, inclusive, que superar a lógica do amor pelo próprio filho. Essa perspectiva do amor, ela vem dentro das nossas relações sociais. O amor, ele é desenvolvido desde o primeiro momento em que nós somos concebidos e já somos gerados em amor. Afinal de contas, o normal de um desenvolvimento de uma criança, o normal de uma concepção, de uma gravidez, é que seja feito com amor. Até a sexualidade também ganhou esse título, né, que foi usado por muito tempo, agora um pouco menos, mas a sexualidade foi expressa como fazer amor. Por quê? Porque é a expressão de amor, de entrega, de unidade, de união. Então, essa expressão da sexualidade entre um homem e a mulher tem a possibilidade da concepção, e na concepção que vai gerar um outro ser humano, um outro ser à sua imagem e à sua semelhança, este ser foi gerado em amor, e ele é amado desde o dia da sua concepção. Não existe mãe, não existe pai que vai falar que não gosta do filho, não quer um filho, a não ser que tenha algum problema de ordem psicológica, psicoemocional ou social, né, que afetou o caráter e a personalidade dessa pessoa. Mas fora isso, todos os pais e todas as mães vão dizer que o filho é uma bênção, vão ficar felizes, vão acolher e já amam mesmo durante aquele processo de gestação. Teve a concepção, o amor começou ali, e ali vai o processo da gestação, do desenvolvimento deste feto até que ele nasça, né? E aí, de fato, você possa pegar esse bebê no colo e expressar o amor através do cuidado intenso, do cuidado integral, do cuidado para todas as coisas, porque quando o ser humano nasce, ele não é autossuficiente. Muitos animais têm essa característica de nascer com uma certa autossuficiência. O animal nasce, em pouco tempo ele já está andando, ele já está emitindo sons, ele já está comendo sozinho, ele já tem as suas características de autossuficiência. O ser humano não é assim, demora muito para desenvolver autossuficiência, e tem alguns que nem desenvolvem, porque, né, se tornam extremamente dependentes, ou porque nasceram com alguma limitação, ou porque se fizeram limitados pela falta de busca de crescimento e aperfeiçoamento, profissionalismo, né, a busca de si mesmo. Então, ele acabou se tornando uma pessoa extremamente limitada. No ministério pastoral e na vida cristã, também não é diferente. A vida cristã deve ser uma vida em amor. Não é à toa que Jesus também ele se refere a isso em Mateus. Ele fala que nisto serão conhecidos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, muitas vezes as pessoas, os religiosos, eles são conhecidos por motivos errados. Eles são conhecidos pelo vestuário, pelo comportamento, pela roupa, pelo vocabulário, pela maneira de aparentar. A pessoa não pode aparentar ser cristão. Ela tem que ser na essência para, de fato, ser um cristão. O máximo que você pode observar pela aparência é o vínculo denominacional que essa pessoa tem, mas também o fato daquela pessoa participar de uma denominação, de uma igreja, seja qual for, não quer dizer que ela seja um cristão genuíno, que ela seja, de fato, uma pessoa cristã, uma pessoa convertida, uma pessoa que vive segundo os parâmetros de Jesus Cristo, porque existem muitas pessoas dentro das igrejas, em todas as denominações, que têm grandes falhas de caráter.
Então, e é importante que essas pessoas estejam ali, porque é a oportunidade que elas têm de transformação, de crescimento, de aprendizado, de observar diferente as suas falhas e corrigi-las pelo arrependimento e pela conversão. O que é a conversão? É o abandono daquilo que é mal, que prejudica a mim mesmo e prejudica aqueles que caminham comigo, aqueles que compartilham a vida comigo. Então, este processo de conversão, de mudança de vida, ele acontece quando a pessoa reconhece que há algo errado que precisa ser transformado. Existe algo que precisa ser mudado para que se viva em paz, em harmonia, para que seja uma pessoa de fato melhor. Só que tudo isso não pode ser feito pela imposição. A imposição nada mais é do que um legalismo. Nós temos que fazer tudo por amor. Nós não podemos fazer pela imposição. Por isso, cada vez mais, o cristianismo ele tem aprendido a ser, de fato, a expressão de Jesus Cristo. E qual foi a expressão de Jesus Cristo? A orientação e o ensino daquilo que é verdadeiro, daquilo que é correto, mas sem a obrigatoriedade, sem a imposição direta, fazendo a pessoa como uma espécie de escravo. Até porque Deus quer filhos, ele não quer escravos. Ele nos fez com livre-arbítrio, nos criou com livre-arbítrio, exatamente para que nós tenhamos opções, para que nós tenhamos escolhas. E se quisermos ser filhos de Deus, nós temos essa escolha. Mas também tem muitas pessoas que preferem não ser, porque não tem afinidade com Deus, não entende o agir de Deus, não entende os cuidados de Deus, não concordam com a maneira de Deus agir. Então, quando a pessoa pensa dessa maneira, ele também tem a opção de não ser filho de Deus, ser apenas uma criatura. Não vive segundo os princípios e valores de Deus através do seu modelo cristão. E está tudo bem. A questão é, Deus não vai castigá-lo, Deus não vai trazer nenhuma doença para ele, né? Deus não vai fazer nada de mal contra essa pessoa. Pelo contrário, ele vai continuar cuidando, abençoando, protegendo, conduzindo para que um dia essa pessoa possa reconhecer o seu senhorio e os seus cuidados. E se isto nunca acontecer, né, não vai ser culpa de Deus, porque ele ofereceu todas as oportunidades. Ele cuidou da mesma forma, ele abençoou da mesma forma. Então é muito bom quando nós temos a consciência de que, apesar dos problemas que nós vivemos, o problema não somos nós que causamos. E é esta convicção de Deus. Não foi Deus que causou o nosso problema. Nós vivemos num mundo de problemas e neste mundo de problemas, ao invés de buscarmos soluções em Deus, muitas pessoas buscam agravar a situação. O problema se complica, fica pior ainda do que já era. Por quê? Porque há um esfriamento do amor, um distanciamento do amor. A egolatria que se substitui o amor, ou seja, a pessoa passa a ser um adorador de si mesmo e não tem a expressão do desenvolvimento do amor para com Deus. A questão é que o que é o amor diante de Deus? Jesus ele fala: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ou seja, aquele que me ama segue o que eu falo, aquele que me ama segue os meus ensinos, aquele que me ama também tem uma ação, assim como o Pai, Deus, amou o mundo e teve uma ação, entregou o seu filho. Então, o amor, ele não pode ser apenas um sentimento, ele exige uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Você ama a Deus de tal maneira a ponto de obedecê-lo segundo o que ele prescreveu na sua palavra? Se você coloca em prática
a Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e prática para o cristão, se você coloca em prática, então você é um cristão que está praticando por amor. A prática deve ser pelo amor. Agora, se uma pessoa coloca em prática, mesmo que ela coloque em prática a Bíblia, ou por medo, né, ou por ignorância, né, por legalismo, isso para Deus também não significa nada. Ninguém pode servir a Deus por medo do diabo. Ninguém pode servir a Deus por imposição de pessoas extremistas e legalistas. Né? Então, qual é o papel do cristianismo? É o mesmo da conduta de Jesus Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Ele ensina aquilo que é certo, apresenta aquilo que é correto, aquilo que é melhor. A decisão de viver ou não é pessoal. A decisão é de cada um. Então, este é o papel da igreja, este é o papel do verdadeiro cristianismo. É apresentar a verdade dentro da Bíblia, com um parâmetro bíblico, e dentro desse parâmetro, nós apresentamos a vontade de Deus, os ensinos de Deus, o desejo de Deus, o discernimento espiritual, e aí a pessoa vai decidir se ela ama a Deus de fato, a ponto de colocar em prática todos aqueles ensinos que ela recebeu. Se ela ama a Deus o suficiente para reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Se ela ama Deus o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo e se permitir ser ensinado por ele em todas as coisas. Então, se há de fato essa expressão do amor, né, vai haver um vínculo, uma entrega real e verdadeira. Também, né, o ministério pastoral é muito importante que as pessoas compreendam que o ministério pastoral, independente do título que tenha o seu pastor, que ele tenha o título de apóstolo, de bispo, de padre, né, seja qual for o título do seu líder espiritual, na prática, biblicamente, ele atua como pastor. O que é o pastor? É aquele que cuida, é aquele que orienta, é aquele que alimenta, é aquele que apacenta. Só que tudo isso tem que ser feito em amor. É por isso que Pedro, conversando com Jesus em João capítulo 21, ele faz o questionamento para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo. Ele fala: apacenta os meus cordeiros. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Né? Então, alimenta os meus cordeiros. E a terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece porque ele perguntou 3 vezes, mas ele responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E aí Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, o papel do pastor de cuidado, de alimentar, de apacentar, de caminhar junto, né? Este papel tem que ser feito com amor. Ninguém vai pastorear com ódio. Não existe cristianismo que seja exercido com ódio. Né? Não existe amor que possa ser expresso na perspectiva do ódio. As duas coisas não combinam. Por isso, o ministério ele tem que ser movido pelo amor. Apóstolo Paulo escreveu sobre isso na sua segunda carta a Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Olha o que o texto diz: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Olha o que o apóstolo está dizendo. Ele escreve a Corinto, a sua igreja amada, que foi ele mesmo que iniciou esta igreja ali, e ele fala: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos
e angústia de coração. O que ele está falando é que no meio aos sofrimentos e à angústia do coração, ele lembra das pessoas que ele ama e ele lembra das pessoas pelas quais ele é amado. Então, ele está lembrando dessas pessoas e ele está falando: o amor de vocês me faz suportar o sofrimento, me faz suportar a angústia, me faz, né, fortalecer o coração para que em Cristo Jesus eu seja mais que vencedor. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele escreve em meio aos sofrimentos. Por quê? Porque o amor tem que ser maior do que o sofrimento. Porque a decisão, a dedicação do amor tem que ser maior do que a angústia de coração. O amor tem que superar todas as coisas e todos os outros sentimentos e decisões. Agora, esse amor tem que ser racional, tem que ser um amor de ação, um amor de entrega, um amor que vai gerar gratidão, porque em tudo dai graças, não é assim que a Bíblia ensina para a gente? Em tudo dai graças. Então, esse amor, ele vai gerar compreensão, vai gerar gratidão, vai gerar afinidade. E também, uma característica do amor é a simplicidade e a sinceridade. Sabe como é que você junta essas duas palavras? Sinceridade e simplicidade? Você juntando as duas, ela vai dar a ideia de uma terceira palavra, que é verdade. Ser verdadeiro é ser simples e sincero. Ser verdadeiro como Jesus é ser simples e sincero. Jesus era sincero, ele sabia quem ele era, ele sabia o seu propósito, ele sabia qual era a sua missão, ele sabia quem as outras pessoas eram, e ele era sincero com essas pessoas, ele não usava máscaras, ele vivia na verdade e na sinceridade, né? Dentro de uma simplicidade comum, se misturando com todo mundo, falando com todo mundo, sendo acessível a todas as pessoas na sua simplicidade. Mas a sua simplicidade e sinceridade jamais fez com que ele perdesse a verdade que ele apresentava. Então, viver em verdade é viver uma vida simples e sincera. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão com dificuldades de viver essa verdade, essa simplicidade e essa sinceridade. Por quê? Porque as pessoas querem ostentar nas redes sociais, as pessoas alugam carros que não podem comprar, as pessoas alugam casas que não podem adquirir, as pessoas, elas se endividam para comprar roupas ou irem em lugares que normalmente ela não poderia ir, ou roupas que ela não poderia comprar. Então, quando a pessoa faz isso, ele não está agindo com sinceridade e muito menos com simplicidade, porque ele está criando um personagem e quer pautar a sua vida diante desse personagem. E isso não vai ser bom. A palavra de Deus nos diz que nós devemos viver a verdade. Conheça a verdade e ela vos libertará. Nós temos que viver a verdade para sermos libertos da egolatria, da hipocrisia, da mentira que o mundo oferece. Nós temos que viver uma verdade e essa verdade ela tem que ser simples e ela tem que ser sincera. Sincera com Deus, sincera consigo mesmo, sincera com aquele que compartilha a vida comigo, seja o cônjuge, seja o filho, seja os parentes, seja na minha relação social de amizade ou na minha relação social de trabalho. Seja como for, aonde for, eu tenho que ser simples e sincero. E eu só serei simples e sincero se for verdadeiro. E não confunda,
né, verdade, simplicidade e sinceridade com riqueza ou pobreza, que é um outro problema. Existem pobres que não são simples e nem sinceros, e existem milionários que são simples e sinceros, porque isso não tem a ver com dinheiro. Isso, como muitas outras coisas, tem a ver com caráter. E caráter não depende do dinheiro. Caráter não depende da circunstância. Caráter depende do desejo da pessoa de ser íntegro, de ser fiel, de ser uma pessoa bem vista e bem quista pela sociedade. Então, o caráter, né, não depende da sua condição financeira social. O caráter, apesar daquilo que cada um nasce pela índole, ele pode ser forjado, ele pode ser moldado pela palavra de Deus, pelos ensinos de Jesus, pela orientação do Espírito Santo, trazendo discernimento e sabedoria. Mas voltando à essência principal, tudo isso tem que ser feito com amor, porque senão não vai funcionar. E é dentro desse amor, dessa simplicidade, dessa sinceridade e dessa verdade, é que ao longo da vida as pessoas vão mudando seus planos. Por quê? Porque elas vão crescendo em sabedoria, discernimento, conhecimento e vão criando novos objetivos, novos planos, novos projetos que devem ser cada vez melhores. A tendência nossa com a sabedoria divina é melhorar, crescer a cada dia e se tornar uma boa pessoa, aquele que faz o bem para todos aqueles que o cercam, para todos aqueles que compartilham a vida de alguma maneira com aquela pessoa. Então, ao longo do tempo, os planos eles vão mudando, os objetivos, as conquistas vão ficando diferentes. Por quê? Porque o amor ele vai imperando cada vez mais. Agora, quando a pessoa ele faz sem amor, ele pode até mudar os planos, mas porque ele não é sincero, ele não é verdadeiro, ele quer enganar alguém, ele quer ludibriar alguém, então ele também pode usar da boa fé da outra pessoa para agir de má fé segundo a sua postura de vida. Então, mudar para o bem é mudar com amor. Se não houver amor, esta mudança também pode ser extremamente prejudicial. E nisso nós temos que pensar, né, como tem sido os nossos planos, como tem sido as nossas perspectivas de vida, como tem sido a nossa mudança e o nosso crescimento, de fato, com sabedoria e discernimento. Como que isso tem acontecido na sua vida, na vida da sua família, nas suas relações sociais, parentais, as suas relações de trabalho e a sua relação cristã com a sua igreja. Jesus, em João 17, ele ora para que o povo dele seja um. E eu tenho falado muito sobre isso já há muitos anos. Uma da maior dificuldade dos cristãos é se ver como um só povo, até mesmo dentro da sua própria denominação. É claro que as pessoas têm divergências, têm diferenças, mas o convívio com essas diferenças também é necessário para que haja o desenvolvimento do fruto do Espírito, do amor, da mansidão, da paciência, da longanimidade, do domínio próprio. Então, o convívio é necessário. Agora, quando as pessoas começam a porque discutiu com um, não concordou com outro, quando ele sai dali e forma um outro grupo, que muitas vezes, às vezes, ele forma uma outra denominação, uma outra igreja, ou às vezes ele forma uma outra igreja da mesma denominação. O porquê formar uma outra igreja da mesma denominação, se o povo de Deus, como Jesus ora em João 17, é para ser um? Se ele não consegue conviver
e tolerar o irmão aqui, se ele não consegue suportar o desenvolvimento dos frutos do Espírito pela convivência, como é que vai ser essa convivência na eternidade? Como que isto vai ser na eternidade? Como vai ser a reafirmação do amor e como vai ser o perdão que nós recebemos de Deus e também Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a orar, ele fala na oração, quando ele nos dá a oração do Pai Nosso, como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que a oração de Jesus está ensinando nessa expressão do amor? Principalmente a relação do perdão entre nós, seres humanos, e também com Deus. Olha o que a oração fala a respeito do perdão. Perdoai as nossas ofensas, ou seja, o Senhor, Deus, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me tem ofendido. Então, a questão é, se eu não consigo perdoar aquele que me ofende, como que eu quero ser perdoado por Deus? Por que eu quero receber o amor de Deus, mas não quero expressar esse mesmo amor para o irmão que me ofende, que não concorda comigo, que quer caminhar por um caminho diferente? A questão é, não é para as pessoas ficarem saindo das suas igrejas e montando outras igrejas, porque isso só enfraquece o cristianismo, e mesmo que seja da mesma denominação, isto só enfraquece. Toda divisão enfraquece. Ah, mas a gente tem que dividir para multiplicar. Não, divisão enfraquece. Toda divisão enfraquece. Nós precisamos nos unir, porque a palavra de Jesus em João 17 não é para dividir, é para unir, que nós sejamos um, assim como ele é em nós, e nós sejamos nele e sejamos com todos, que nós sejamos um de fato. Agora, ser um não quer dizer que nós concordamos em tudo, que nós tenhamos afinidades com todo mundo, que nós sejamos amigos de todos. Não, mas nós temos que conviver no mesmo espaço, no mesmo lugar, porque é assim que será também na eternidade. Então, para que haja um perdão genuíno, uma reafirmação do amor, existe a necessidade do arrependimento, do reconhecimento do erro, e mesmo quando não há o reconhecimento do erro pela outra parte, eu tenho que aprender a conviver nessa nova realidade, mas sem sair dali. É o que eu falo, por exemplo, é o exemplo que Deus trouxe ao criar homem e mulher no Éden. A mulher cometeu um erro, levou o homem a cometer o mesmo erro, não que seja culpa dela, ele cometeu porque quis, né? Foi opção dele, mas a história contada é dessa maneira. Ela cometeu o erro primeiro, porque foi enganada, levou o homem a cometer o erro juntamente com ela, né? E aí, o homem, ele poderia ficar muito bravo, muito chateado e falar: eu nunca mais quero ver você na minha frente. Ele poderia fazer isso? Poderia. Só teria um problema. É que não tem outra mulher. Não existe outra companhia. Não existe outra pessoa. Por que que Deus fez isso? Para mostrar para todo mundo. Você não vai sair do espaço, você vai continuar convivendo com a mesma pessoa. E se você quiser optar por viver sozinho, não tem problema nenhum. Você vai viver, mas sozinho. Por quê? Porque você nunca vai dar certo, nunca vai se dar bem com ninguém.
Porque todas as pessoas têm divergências, todas as pessoas têm discordâncias, todas as pessoas têm gostos diferentes, pensamentos diferentes, vozes diferentes, percepções diferentes, e nós temos que aprender a conviver com a diferença, ter unidade na diversidade. Então, cada vez que se separa, se fragmenta ainda mais, se traz mais problemas. Agora, as pessoas, né, mesmo, né, aquelas, né, principalmente, claro, aquelas que se denominam cristãs, ela não consegue viver nem com outro cristão. Então, de fato, a opção que ela tem, assim como Deus já nos mostrou em Gênesis, na criação inicial, é viver sozinho. Se você não consegue conviver com ninguém, então não monte uma outra igreja, né? Viva o seu cristianismo em casa, direto com Deus, porque só você se entende, é só você que se aprova, é só você que observa aquela interpretação daquela maneira. E se você não consegue ter o convívio, não importa para que igreja você vá, você não vai ficar em nenhuma, porque sempre vai acontecer a mesma coisa. E aí as pessoas vão viver em conflitos, vão viver brigando, vão viver discutindo, trazendo problemas e aborrecimentos para si mesmo e para os outros também. Agora, o que nós temos na unidade, quando todos se unem, quando todos estão juntos, quando todos superam os problemas juntos, quando todos se amam de verdade com o amor de Cristo pelo Espírito Santo, amando Deus sobre todas as coisas, quando todos se amam de verdade, aí sim Cristo triunfou em nossas vidas. Aí sim a palavra de Deus triunfou em nossas vidas. Aí sim o Espírito Santo triunfou em nossas vidas. Porque, apesar dos problemas, das mágoas, do ressentimento, da má palavra, que tudo isso é obra da carne, tudo isso é por culpa do pecado. Apesar disso, aquele que tem maturidade consegue abraçar, consegue chorar junto, consegue enfrentar os problemas juntos, conseguem superar as adversidades. E virão outras, virão outros problemas, virão, porque o mundo é assim. É um mundo de problemas, é um mundo de complicações. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores e triunfaremos com Cristo. Então, o que nós precisamos compreender? Em primeiro lugar, o texto do Shema Israel, Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a sequência: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E aquele que conhece a Deus também ama o seu irmão. E voltando ao texto de Mateus que Jesus fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A expressão do apóstolo Paulo na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não serei absolutamente nada. Então, nós devemos promover o amor, a paz, a interação, se fortalecer na unidade com Deus e com o próximo, e buscar o crescimento e aceitar os ensinos e a transformação em Deus. Só assim nós seremos triunfantes e mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas tudo isso feito com amor, com carinho, com um abraço, com uma boa orientação. Não é com peso, não é com ódio, não é com xingamento, não é com nada negativo. Né? Nós temos que orientar com amor, né? E também saber o limite da orientação. Se você já orientou uma vez, não seja o chato perturbador que fica falando 10 mil vezes a mesma coisa para a pessoa.
Não, você falou o seu ponto de vista, apresentou na Bíblia, você vive para você o que você acredita. E se o outro for convencido pelo Espírito Santo, ele vai viver também. Mas você não é o Espírito Santo dele. Não é você que tem a missão de convencê-lo. Quem convence é o Espírito Santo. Você só pode viver o cristianismo para você mesmo e apresentar o que você vive, desde que você seja coerente com a verdade, com a simplicidade e com o amor que habita em você. Então, que Deus te abençoe de um modo muito especial, continue te dirigindo, te fortalecendo e pense nessa questão, na questão do amor, onde tem que haver verdade, sinceridade, onde não pode haver fingimento. O apóstolo Paulo fala isso, que o amor não seja fingido. Nosso ministério aqui na Terra, independente da expressão religiosa, o nosso ministério é ser cristão. Ser cristão, ter harmonia, ter felicidade e viver em paz. Que Deus continue fortalecendo e guiando a você e a sua família, e pense na sua vida se tem sido de amor, verdade, simplicidade e coerência dentro daquilo que você conhece e acredita. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem. Que o Senhor derrame do seu amor e que o Espírito Santo possa fundir este amor no coração e na mente de todos aqueles que querem ser de fato cristãos e não apenas ativistas religiosos legalistas, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos cristãos de fato, em amor, em verdade, e sejamos guiados pelo Espírito Santo, segundo o seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor permaneça conosco. Eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que nos acompanham, sobre cada família que ele representa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.